Olá, seja muito bem-vindo ao canal Projeto Leitura. Bom, o podcast de hoje é referente ao livro Fahrenheit 451. Ele é um livro de ficção científica que foi publicado pela primeira vez em 1953, pelo escritor norte-americano Ray Bradbury. Bom, o livro ele conta sobre uma realidade utópica, onde o trabalho dos bombeiros nada mais é do que queimar livros, pois foi instaurada uma realidade onde as máquinas fazem tudo. Não existe conflito nessa sociedade. E os livros são uma fonte de conhecimento, eles são vistos como alguma coisa que pode gerar conflitos, pode gerar emoções, pode. Então, por isso, o trabalho dos bombeiros é queimar esses livros. Essa obra carrega uma forte crítica social ao que se refere ao autoritarismo e à repulsa ao conhecimento, imensamente presentes no nazismo, que contextualizam a década de 50 do pós-guerra. Então ele traz essa referência que no nazismo também havia essa queima de livros justamente para pregar o autoritarismo e a repulsa ao conhecimento, para as pessoas não adquirirem conhecimento sobre nada, apenas sobre aquilo que é passado, né? Bom, apesar dessa história ter sido escrita em 1953, ela ficou conhecida apenas em 1966, onde foi adaptada para o cinema pelo diretor François Truffaut. Bom, o Fahrenheit 451 ele se tornou um clássico da literatura e do cinema por apresentar uma história bastante absurda, ao passo que traça um diálogo cada vez mais forte com a contemporaneidade. Dito isso, vamos imergir um pouco na história. A narrativa ela acompanha a trajetória de Guy Montag, um bombeiro cujo trabalho é incendiar livros. Ele faz parte de uma corporação de agentes do Estado que vigiam, fiscalizam e destroem livros, pois esses objetos eram vistos como maléficos aos cidadãos, deixando-os descontentes e improdutivos. Bom, a gente precisa atentar a alguns detalhes bem importantes na história. O primeiro deles é o título. Fahrenheit 451 corresponde a 233 graus Celsius, que é a temperatura necessária para iniciar a queima do papel. Outra coisa é que o número 451 aparece no uniforme dos bombeiros, assim como o desenho de uma salamandra, pois esse animal é visto na mitologia como uma criatura ligada ao fogo. O livro ele é basicamente dividido em três partes. A primeira é a lareira e a salamandra. A primeira parte conta sobre o despertar da consciência do protagonista, no caso Montag. Ele a princípio concorda com seu trabalho e aparentemente se sente feliz. Na realidade, ele age apenas como um funcionário do governo que cumpre ordens e não possui caráter contestador. Algo muda quando ele conhece Clarice, uma jovem que tem o sonho de ser professora e lhe provoca alguns questionamentos acerca da vida e da felicidade. Essa é uma personagem crucial para aguçar o desejo de mudança que estava adormecido em Guy. É importante ressaltar que o ambiente que essa sociedade vive, tudo é controlado e a única forma de entretenimento vem de televisores, que exibem programas fúteis e emborrecedores, onde o público é convidado a participar. Uma dessas telespectadoras que assistem esses programas é Mildred, que é a esposa de Montag. Ela é uma mulher manipulada e frágil que consome remédios para dormir e está preocupada apenas com uma aparência. Assim, Montag começa a perceber a futilidade da sua esposa e surge uma grande irritação com a vida vazia e superficial que ele leva. Montag ele começa a perceber a realidade que ele vive a partir de dois acontecimentos. O primeiro deles é a entrada de Clarice na sua vida, que é uma pessoa que gosta de livros, que quer ser professora, e a segunda é que em um dia normal de trabalho, que eles encontraram uma biblioteca clandestina. Eles foram até lá para queimar essa biblioteca, como de costume, e a dona da casa, é uma senhora, ela se recusou a sair, ela acabou morrendo junto com o fogo, porque ela não iria, não conseguia se imaginar sem todas aquelas obras literárias. Isso acabou mexendo muito com o Mustang e ele acabou, a partir daí, percebendo que aquela sociedade não era ideal, não era nem um pouco boa. Depois dos acontecimentos, Montag ele começou a se perguntar o que de poderoso, tão poderoso podia existir na leitura. E nas próximas queimadas, ele pegou um livro, foi pegando no livro, leu um trecho dele e levou para casa. Só que como ele começou a fazer isso, acabou levantando algumas suspeitas do seu superior, o Capitão Betty. Assim, a gente acaba entrando na segunda parte, que é a peneira e a areia. Em busca do conhecimento, né, o bombeiro, ele encontra com o Sr. Faber, que é um professor bastante culto e lhe mostra o poder dos livros. Junto, os dois acabam elaborando
um plano para destruir o corpo de bombeiros. Quando ele retorna para casa, depois da reunião com Feber, ele se depara com a sua esposa tendo conversas totalmente superficiais com as amigas dela. Isso acaba irritando bastante Montag, a ponto dele pegar um livro, né, ler um trecho para elas, para mostrar quanto vazia eram as vidas dela. E depois disso ele acaba expulsando as amigas dela de casa e tem uma discussão com a sua esposa, mostrando como que a vida dela era fútil, ela não fazia nada, ela ficava só à mercê dessa sociedade e para ela estava tudo certo. No dia seguinte, ele vai para o trabalho já disposto a colocar o plano dele com Feber em prática. E quando ele vai chegar para confrontar o capitão, eles recebem uma denúncia anônima e vão até a próxima casa que será queimada. Quando chegam lá, Montag se depara que a sua residência era o endereço da denúncia, e ele se dá conta que a esposa dele, Mildred, havia feito a denúncia. Assim, a gente acaba entrando na terceira parte, né? Montag ele se depara tendo que queimar a sua própria casa, e quando ele está fazendo a queimada, o capitão dele, o Bet, ele consegue pegar o aparelho de escuta. Esse aparelho de escuta era o que o Montag tinha contato com o Sr. Feber. E um tempo depois, o Bet ameaça o Sr. Feber, né, dizendo que o mataria, e o Montag acaba escutando. E movido pela mesma raiva, ele apontou um lança-chamas na direção do chefe e que acabou queimando. Logicamente, o protagonista ele acabou sendo obrigado a fugir e ir embora, e ele vai à procura do Sr. Feber. O Sr. Feber, quando chegando lá, ele sugere que ele siga na linha do trem e vá ao encontro de outros professores, que também eram alvo da perseguição, assim como o Sr. Feber. Dessa forma, ele se embrenha na mata e havia um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira para se esquentar. Montag então se dá conta do poder benéfico que pode haver no fogo. Essas pessoas ao redor do fogo são um grupo de professores que conversam e dizem que o compromisso deles é ler o máximo de livros possível para que armazenem muito conhecimento e depois possam reescrever essas obras literárias. Nesse momento, a cidade vive uma guerra e o ex-bombeiro inicia uma nova jornada. Bom, para a gente concluir, esse podcast ele é um resumo bem curto de uma obra que tem uma crítica social bem forte, que mostra como a falta de conhecimento, né, e a ignorância das pessoas podem gerar um sistema autoritário, onde não se possa fazer nada. Então, eu convido todos a lerem a obra inteira, né, esse é apenas um resumo, mas é uma obra bem bacana que traz uma reflexão muito grande.